internet, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. No Café com Recomeços de hoje, desse episódio de hoje, vai ser tudo muito diferente por aqui. Apesar de eu já estar com o meu cafezinho aqui pra gente bater esse papo desse podcast incrível, eu resolvi fazer uma coisinha diferente nesse episódio. Eu resolvi tomar o meu cafezinho e fazer uma maquiagem com vocês e a gente bater um papo sobre ciclos, sobre a vida e sobre alguns temas em específico com vocês desse Café com Recomeços. Então, se vocês gostam de vídeos como esse, já deixem muito joinha, se inscrevam no canal aí embaixo, que é super importante, compartilhem esse vídeo e outros vídeos com as pessoas que vocês acham que tá precisando ouvir esse tipo de conteúdo. E é isso, bora ir pro vídeo e para mais um episódio do Café com Recomeços. Bora tomar um cafezinho e acompanhar esse episódio e outros que estão por vir. Antes de começar a falar sobre ciclos, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Não, eu ia tossir antes de falar. Semana passada eu fiz aniversário. Eu tô comemorando um novo ciclo de vida. Feliz aniversário pra mim. Realmente, eu completei 29 aninhos, gente. Com essa carinha de neném, eu sei. Modéstia à parte. Completei 29 aninhos na sexta-feira passada. Tô muito feliz com esse novo ciclo, tô muito esperançosa, tenho muitos planos, muitos projetos, várias coisas acontecendo e várias coisas para contar para vocês também. Então, eu vou tentar fazer 3 coisas ao mesmo tempo, vamos ver como vai ser esse rolê. Às vezes na vida a gente tem alguns ciclos da nossa vida que a gente tem começos, meios e fins. E tem uns que são mais fáceis de encerrar, outros nem tanto. E tem alguns que não tem como ser resolvido nesse momento e você resolve dar uma pausa para você resolver em outro momento. E eu acho que todo mundo na vida já passou por ciclos, por etapas da vida, né? Que algumas foram mais fáceis, outras nem tanto. E por aqui não é diferente, tá, gente? Eu sou pessoa como vocês. Eu também tenho ciclos, eu também tenho momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de várias emoções, vários sentimentos, várias coisas que acontecem. E o que eu queria dizer pra vocês é que, assim, independente dos ciclos que vocês estão vivendo, ou do momento que vocês estão vivendo, é importante vocês entenderem que faz parte, é uma fase da vida de vocês, que talvez ela possa ter chegado ao fim, ou até às vezes não, às vezes pode ter dado uma pausa pra algo melhor acontecer. E às vezes a gente tem que aprender a respeitar isso, sabe? Respeitar o deixar ir. Porque muitas vezes a gente quer tanto algo que naquele momento talvez não seja para ser. Porque talvez você não esteja preparado, ou talvez as outras pessoas não estejam preparadas, ou aquele ciclo ele já não te cabe mais você ali. E tá tudo bem deixar ir. E o mais importante de tudo isso é entender que às vezes tem alguns ciclos na vida da gente que eles não são sobre as outras pessoas ou sobre situações, e sim sobre nós. Sobre a gente olhar pra gente com mais amor, a gente olhar mais pra gente com mais carinho, a gente entender que aquele ciclo, ele talvez seja um aprendizado para você olhar mais para profundamente dentro de você, das suas qualidades, dos seus defeitos, o que você pode melhorar, o que você tem que aperfeiçoar, ou que você tem que olhar com você com mais amor e mais carinho. E assim é a vida, sabe? Eu vou usar essa base aqui, que eu esqueci de falar pra vocês, que ela tá no final, essa base do Melu, que em breve vai ter um vídeo sobre ela e outros produtos que eu usei até o final, tá? Porque ela tá acabando. E às vezes a gente acha que muitos desses ciclos têm a ver com a gente, sabe? A gente se culpa porque os fins acontecem ou as coisas não acontecem da forma como a gente espera. E às vezes o fim de um ciclo ou a pausa de um ciclo pode ser a melhor coisa que vai estar para acontecer para você naquele momento, porque não adianta a gente ficar insistindo num lugar onde que não tem mais o que desenrolar ou não tem mais o que depender de você, porque nem tudo na vida depende somente da gente. Por isso é importante a gente entender que a vida é cíclica e tudo é feito de ciclos na nossa vida. E que tá tudo bem ter começo, tá tudo bem ter meio, tá tudo bem ter fim. E que a vida, ela é muito maior do que tudo isso. Que a vida, ela continua, você continua se movimentando e tá tudo bem. E faz parte você querer continuar, faz parte você
querer seguir sua vida. Respeite o seu tempo, respeite o seu momento, o que você tá sentindo, porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que tem que ser forte o tempo todo, e a gente não é forte o tempo todo, não tem como ser forte o tempo todo. E tá tudo bem você não ser forte o tempo todo, porque a gente nasce muito com essa questão de ai, você tem que ser forte, ai, você tem que se suportar, você não tem que ser assim, você tem que ser assado. Cara, você não tem que ir nada. São poucas coisas na vida que a gente tem que. Porque tudo depende de você, do seu momento que você tá vivendo, o que você tá sentindo, o que você quiser alcançar, o que você tá planejando na sua vida. E eu acho muito vago a gente falar sobre emoções, sobre sentimentos e a gente não se respeitar, porque a gente esquece que a gente também é ser humano. A gente é louco pra dar conselho pra todo mundo e a gente esquece de se aconselhar, a gente esquece de se acolher. E eu acho que o principal da vida é a gente começar a se acolher as nossas emoções, como a gente tá sentindo, aquilo que a gente quer melhorar dentro da gente, aquilo que não tá no nosso controle, porque muitas coisas às vezes não dependem só da gente, bem que a gente gostaria que tudo fosse só dependendo daquilo que a gente acha. Mas às vezes, como eu posso dizer pra vocês, nem tudo depende só de você, das suas escolhas, das suas ações. Então se liberta disso, sabe? Pensa que assim, no tempo certo as coisas vão se encaixar, vão se resolver ou não, e tá tudo bem. O que importa é que você tentou, que você fez o seu melhor, você colocou sua energia naquilo e você foi de verdade. E não se preocupe com a situação ou do outro lado ou dos outros lados, porque no fundo o que importa não é sobre o outro, e sim sobre você, porque talvez a sua jornada não seja mais sobre o outro, e sim sobre você. Você melhorar pra você, você ver os seus limites, você entender as suas virtudes, você olhar com mais carinho, mais amor. A gente se olha muito de uma forma muito autocrítica e a gente esquece de olhar nossas qualidades. A gente acha que o outro, as outras situações são perdas, mas a gente também é uma grande perda. A gente também deixa a marca na vida das pessoas, tanto positiva como negativa, mas a gente também é importante. Não é só o outro lado. Então, se olhe mais com amor e entenda que às vezes o ciclo que você tá hoje pode não estar da forma como você quer, como você planeja ou como você deseja. Mas talvez seja a melhor coisa que te aconteceu para você poder olhar para essas coisas. Para você ver o quanto você é forte, o quanto você dá conta, ou até mesmo o quanto você precisa mergulhar dentro de você para você se autoconhecer, para você ver o que você tá sentindo, as coisas que você tem que aperfeiçoar, as coisas que você de verdade quer mudar dentro de você, as coisas que você sente que pode ser uma virtude sua, que você tem que olhar mais com carinho e ver que você também tem valor. É você realmente olhar para tudo isso como um grande aprendizado, porque a vida é um eterno aprendizado. Todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida têm um motivo, têm um porquê e são muito importantes pra gente, sabe? Nada é em vão. A gente acha que essa situação aconteceu, tal coisa. Não, mas ela tinha um aprendizado para que ela acontecer. A situação não acontece por nada, assim, não vem do nada, assim, não. Tudo tá escrito, tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê. Você pode até hoje não entender por que aquilo tá acontecendo com você, ou com as situações, ou com as pessoas. Mas no final de tudo, você lá na frente pode ser que você entenda o porquê de tudo isso ou não. Mas tudo depende da perspectiva que você olha para tudo isso. Então o importante é, quando as coisas acontecem na vida da gente, a gente tem que entender exatamente isso. Como eu falei desde o começo, os ciclos que a vida tem da gente, que elas colocam na nossa mesa pra gente olhar. Se existem ciclos repetitivos, talvez seja porque você não tenha aprendido alguma coisa da primeira vez e a vida vai dar uma roda da fortuna e faz com que você olhe para você aprender sobre aquilo. Por experiência pessoal, eu sei que às vezes é desafiador, porque quando as coisas se repetem, a gente pensa assim, de novo essa situação, porque eu tô passando por isso de novo, por que isso tá acontecendo comigo? Mas só você é capaz de romper esse ciclo, essa barreira. Tudo isso, esse ciclo infinito que vem e volta a acontecer. Você é capaz de romper com isso. Olhe com esse ciclo e tente fazer diferente. Faça um novo contexto, faça uma nova história, mude por você. Aprenda o que você tiver que aprender com o ciclo
e rompa ele e faça diferente, porque você pode fazer diferente. A gente não precisa repetir padrões, a gente não precisa repetir situações. Mas olhe para as situações e pense assim, o que eu posso estar aprendendo com isso que eu ainda não aprendi e voltou a repetir para mim aprender. Então olhe como aprendizado para tudo isso e não como, ai meu Deus, um novo ciclo se repetindo. Eu de novo tô nesse lugar, tô passando por isso. E eu não consigo olhar pra tudo isso e sair desse lugar. E aí você olha pra isso e se coloca no lugar do tipo assim, tudo acontece comigo, tudo se repete, tipo a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu morri assim, bababá, e você entra no lugar de vítima. E você não é vítima da sua história, você é a protagonista. Então você tem como levar tudo isso como aprendizado, sabe? Se isso aconteceu na sua vida e tá voltando parecido, tem algum aprendizado que você ainda não se deu conta. E por experiência própria, isso volta. Por quê? Porque até você entender e você aprender, os ciclos se repetem. Porque eu acredito que você tem que começar a olhar para isso de uma outra perspectiva. Você tem que começar a entender que tudo isso faz parte, né? Como que você lida com as adversidades? Como que você lida com tudo isso? Você vai agir da mesma maneira ou você vai fazer uma nova história? Olhe para esse ciclo, entenda que ele veio talvez de novo para você aprender e como talvez uma finalização de algo. Tipo assim, eu não quero mais ter que repetir isso para aprender. Então eu vou olhar para tudo isso e eu vou aprender. O que eu preciso aprender? A me valorizar, a olhar mais para mim com carinho, ver o que tá acontecendo que eu não consegui aprender, me perdoar, entender que pessoas são pessoas, que tudo faz parte. Qual é o aprendizado que você tem que ter com tudo isso? Que você ainda não teve. O ser humano é muito duro com ele mesmo. E a gente é muito duro com a gente. Só que a gente esquece de olhar que a gente é pessoa. Que a gente erra, que a gente acerta, que a gente faz escolhas que dão certo, tem escolhas que não dão. Que às vezes o outro não tá no mesmo tempo que você e você já tá muito avançada. E o outro, ele tá ainda num processo que é dele, que é interno dele de aprendizado, de confiança. E você ainda tá nesse processo seu de achar que vai consertar tudo, que vai fazer pelo outro e por você. Não, você faz por você. O outro, ele tem o processo dele. Cada um de nós temos um processo individual e tá tudo bem, sabe? O importante é você olhar pra você com mais amor e mais carinho, sabe? Eu acho que o mundo, a gente precisa aprender isso. O mundo seria muito melhor se a gente aprendesse a respeitar nossos ciclos, se a gente entendesse que cada ser humano é de um jeito, que nem tudo tá no nosso controle e às vezes, muitas das vezes, não tá mesmo no nosso controle. E que o ciclo, talvez, que você tá vivendo hoje não é sobre as pessoas ou as situações que mexem com você, e sim sobre você. Você olhar pra dentro de você. E você olhar com profundidade mesmo. Você entender que, assim, o que eu tenho que aprender com toda essa situação? O que tudo isso tem pra me ensinar? O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Por que isso tá se repetindo comigo? Por que eu não tô conseguindo sair desse ciclo? O que isso tem pra me ensinar, sabe? E depois que você entender isso, vai ficar muito mais fácil. Porque você vai ser muito menos duro com você. Porque às vezes a gente é muito crítico. A gente se coloca no lugar de muita criticidade, foi o que eu falei no começo. E assim, gente, de verdade, sejam críticos com vocês com sabedoria. Sem ser crítico demais e sem ser crítico de menos. No limite. Porque quando a gente é duro demais com a gente se cobra demais. E a autocobrança é um problema sério, porque ela leva a gente num lugar extremamente desconfortável. Um lugar que a gente não consegue curtir as nossas virtudes, a gente não consegue olhar pra gente com carinho e com amor que a gente merece. E às vezes a gente cobra do outro pra receber isso sem a gente dar pra gente. Como que a gente cobra se a gente mesmo não dá? Então se olhem mais com carinho, se tratem mais com gentileza. Entendam que a vida é feita de ciclos, às vezes os ciclos não estão como você gostaria, mas talvez seja naquele momento o melhor para você e para o resto. Mas entenda que assim, o mais importante é que a jornada é sobre você. Ela é individual, não tem como. A gente acha que não, mas é verdade. A jornada às vezes não é sobre o outro, e sim sobre você, a forma como você olha, como você vive os momentos com as pessoas que você ama, como você simplesmente constrói a sua vida, qual que é o seu legado que você quer deixar nessa terra. É muito forte essa frase, mas é verdade. Qual o seu propósito, quais os seus objetivos,
o que você tem em mente, o que você tem vontade de fazer, o que pulsa dentro do seu coração de verdade, né? Então eu acho que é muito mais sobre a gente. É a gente aprender, a gente evoluir, a gente entender que a vida às vezes vai estar aqui, às vezes vai estar embaixo e tá tudo bem, mas é a forma como a gente lida com tudo isso que faz total diferença. E às vezes entender que o tempo faz coisas espetaculares e às vezes não, às vezes ele encerra o que tiver que encerrar e a vida vai seguir. Você não vai parar de viver por isso, sabe? A vida vai seguir e você vai continuar vivendo a sua vida com as suas escolhas, das suas emoções, acertando, errando, dando o seu melhor. O importante é você continuar vivendo, porque a vida é isso. É você continuar vivendo com acertos, com erros, você viver momentos grandiosos, viver momentos às vezes desafiadores, mas você continuar vivendo, né? Viver é uma ação. Então, continuar em movimento, continuar dando o seu melhor, continuar acreditando que você é capaz, que você vai chegar onde você quer chegar e seguir. E guardar sempre todos esses momentos dentro de você, que é o que mais importa. Vou passar uma manteiguinha de cacau, tá, gente? Viver, pra mim, é isso, sabe? Eu aprendi há muito tempo que a vida é feita de ciclos, e às vezes alguns ciclos começam, outros terminam, e no final tem alguns que eles que não começam nem terminam, estão ali e vão ficar ali até tudo ser resolvido ou não. E a vida é isso, sabe? Na minha opinião. Então é assim, a dica que eu dou pra vocês, que esse novo ciclo de vocês, ou o ciclo que vocês estejam vivendo, seja incrível. E se ele não tá sendo incrível, entenda que é uma fase. E tudo pode passar ou não. Depende de você, o lugar que você quiser colocar esse ciclo, tá bom? E o meu recadinho do Café com Recomeço pra vocês é esse. Eu vou terminar de tomar meu cafezinho, que o vídeo já deve estar enorme, eu tô sem óculos enxergando. Lembrem que tudo na vida tem um propósito. Por mais que às vezes a gente ache que não, a gente conteste, a gente fique meio revoltado, a gente possa não entender. Mas tudo na vida tem um propósito. E tem um porquê aquilo tá acontecendo na sua vida. Nada é por acaso. Tudo pode ser algum aprendizado que você tem que ter, uma lição que você tem que entender. Mas o mais importante de tudo isso é você olhar pra você com mais carinho pela fase que você tá vivendo. Por mais desafiadora que ela seja, por mais fácil que ela seja, tudo são fases, tudo são ciclos. E às vezes alguns a gente pode encerrar, outros a gente pode continuar, outros a gente deixa do jeito que tá e descobre lá na frente se vai ter resolução ou não. É isso, espero que vocês tenham gostado do café, do mais um episódio do Café com Recomeços. Esse foi um pouquinho diferente, eu quis gravar pra vocês de uma forma espontânea, sem roteiro, me maquiando, pra mim falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa que vem mexendo muito comigo, eu venho passando muito por muitas coisas parecidas com o que eu falei aqui pra vocês. Mas o mais importante é que, independente do que eu tô vivendo, que eu sei que eu estou vivendo, eu entendi que tudo são fases. E que talvez essa jornada de hoje, minha, não seja sobre pessoas ou situações que eu vivi ou estou vivendo. E sim sobre mim. O quanto eu tenho que olhar pra mim com mais amor, o quanto eu tenho que olhar pra mim com mais carinho, ver o meu valor, entender os meus limites, respeitar os meus limites, olhar mais para os meus sonhos com carinho, continuar com eles, por mais desafiador que às vezes seja, porque quando a gente tá realizando sonhos ou a gente tá sonhando, vão ter desafios, vão ter momentos difíceis. Por mais que a vida não esteja da forma talvez que hoje eu gostaria, eu estou onde eu deveria estar, eu estou aprendendo muitas coisas, e esse novo ciclo da minha vida, eu tenho certeza que vai ser um ciclo maravilhoso, um ciclo incrível. Eu quero muito continuar aqui com vocês, porque esse projeto do canal do meu YouTube é muito importante pra mim. Eu sei que é um recomeço pra mim, mas além de tudo é um ato de coragem, é um ato que eu tô fazendo por mim. Todos os meus projetos são todos feitos com muito amor e carinho pra vocês. E também é algo muito especial pra mim, porque eu sei que eles são o pontapé de algo muito maior que tá por vir, que já tá desenhado na minha vida. Então é isso. Um enorme beijo pra vocês. Espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!